Então, eu acho também que isso passa muito, o César, por um líder visível, sabe? Por aquele líder que é presente, por aquele líder que faz também com que todo esse processo ele se torne mais leve. Não é aquela coisa de botar uma pedra na tua mochila para a tua pasta pesar mais, que é aquilo que eu estou te falando, que no final esse cara vira para você e fala assim, pô, cara, aumentei meu ganho, porque eu estou fazendo aquela metodologia e estou tendo aquela disciplina. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte, para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Então vamos lá, seu Francisco Antônio Pereira, conhecido como Chicão. Cara, vou fazer os recados paroquiais aqui, mas antes de mais nada eu queria dizer que, para quem está chegando aqui, que esse papo vai ser um papo muito legal, que é uma pessoa muito sangue bom, cara, um profissional de altíssimo nível, um gerente de vendas nível hard aí, cara, um cara fora de série e que vai poder falar bastante coisa aí e tenho certeza que muito ensinamento, muita história legal vai sair. Eu não vou falar muito mais dele, que ele vai se apresentar, mas vamos lá, né? Então, salve, galera. Estamos começando aqui o podcast Caixa de Ferramentas. Para quem não me conhece, meu nome é César Duro. Para quem está chegando aqui, procurou lá o Caixa de Ferramenta, eu tenho uma informação para te dar, que se tu está procurando alguma coisa aqui de como apertar um parafuso, está no lugar errado. Né? A gente não vai falar de apertar parafuso, a gente não vai falar de bater martelo, mas a gente vai falar de coisas bem parecidas com isso, que é o seguinte, que é, cara, qual ferramenta usar, que ferramentas que eu posso usar dentro do meu dia a dia de vendas para que eu possa gerar resultado, e aí sim, né, apertar o parafuso da maneira certa, com menos força, né, fazendo menos força, gerando mais resultado, mas é isso tudo aplicado a vendas. Então, se tu chegou aqui para falar de vendas, cara, fica aí que o papo hoje vai ser top. Bom, aí nós estamos gravando à noite, tá? Então, caso em algum momento exista barulho de abertura de lata e tal, não se preocupe, tá? Por mais que vocês estejam escutando isso às 8 da manhã, saibam que a gente respeitou o horário, a gente só vai abrir lata depois do tocado do gongo, então saibam disso antes. E, cara, vou falar aqui com o Chico Pereira, cara, um cara que eu admiro pra caramba, é um dos profissionais aí que eu tive a honra de trabalhar, de viver no dia a dia com ele, de fazer bastante coisa junto, projeto, clientes e tal, então aprendi muito com esse cara, então tenho certeza que ele vai conseguir contribuir bastante aqui hoje. E, cara, não vou falar mais, né? Eu vou passar a palavra para te apresentar, Chico. O palco é teu e só antes eu quero que você responda uma pergunta, cara. O Chico que tá aqui, que é executivo e tal, né? Com uma grande quantidade de pessoas, equipes, clientes, faturamento e tal, mas no final do dia o Chico, ele é vendedor ou não é, cara? Tu acha que o Chico ainda é vendedor? O Chico traz vendas na veia, né, cara? Eu sou o cara mais feliz do mundo por trabalhar nesse segmento da área comercial, né? Que nada mais é do que também ser vendedor, né? A venda está dentro da veia. O fechamento, trazer negócios para a empresa e para o cliente, para o consumidor, né? Ver esse ciclo feliz, né, César? De ver toda a cadeia se movimentar é muito legal, né? Você vê a tua indústria gerar emprego, tu vê a tua indústria crescer, ao mesmo tempo tu leva bons negócios para o teu cliente e soluções para o teu cliente também. E as duas, né, tanto as empresas quanto os varejistas, eles tanto fazem as suas fábricas como fazem as suas lojas, ou os seus e-commerces e tudo mais, para atingir o consumidor, né? É ele que a gente quer ver ele feliz, né? Eu me sinto muito gratificado de chegar no final do dia, né? E pela profissão de vendas, logicamente que ser vendedor ela tem aí algumas pilastras que envolvem, né? Alguns alicerces que envolvem muito essa profissão de vendas, mas eu sou vendedor nato.
é a coisa que eu mais gosto de fazer, não só de vender o produto, mas vender a ideia, vender o serviço, vender o conceito, né? Eu acho que é isso, tá? Quem é o Chico? Contem para nós aí, quem é esse cara aí? Te O apresenta. Chico é como a minha geração, né, César? Foi uma geração que começou a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar como office boy lá em Duque de Caxias, e depois o meu primeiro emprego no segmento de vendas foi na antigo Laboratórios Anacol, que era a marca Colinos, né? Trazia a marca Colinos, e lá eu fui promotor durante 3 anos e meio, e saí de lá para criar Codorna em Minas Gerais. Na época do Plano Cruzado, né? E aí fiquei lá 6 anos criando Codorna, até ter um plano verão, plano Bressa, um trem desse, que, como se diz, congelava o preço do ovo e o preço dos insumos era liberado. E aí eu voltei de novo para o segmento de vendas e trabalhei na área de descartáveis, né, na área de também na área já como vendas, né, numa empresa chamada Lalecla, que era uma divisão ali da Klabin Papéis. E depois eu comecei uma carreira de representante comercial, ali de 92 até 96, 97, foi quando eu entrei na Betanin. E na Betanin eu fiz o caminho inverso, né, que eu entrei como representante e me tornei funcionário da empresa, né, como gestor, gerente, e assim foi. Então, a minha carreira ela é feita por grandes professores, né? Eu tive professores assim, graças a Deus, em todas as empresas que eu passei, eu tive grandes líderes na minha vida que me ensinaram muito, ensinaram que o certo é certo, né? E isso me ajudou muito, né? Eu tive grandes profissionais ao longo do tempo, como eu tenho até hoje, né? Eu também até hoje eu tenho, e profissionais não é só de chefia, não é só de pessoas acima de você, né? Também aprendi com com promotores geniais, aprendi com assistentes de vendas geniais, aprendi com compradores que me ensinaram muito, né? Eu guardo aqui comigo alguns compradores que me deram verdadeiro. Ninguém ia me ensinar o que algumas pessoas dessas me ensinaram, entendeu? Então, foram pessoas, tanto de compras quanto promotores, que fizeram a minha carreira. Eu procurei absorver o máximo de cada um deles, daqueles que eu achava que faziam a diferença, para poder trazer um pouquinho de cada um, né? E com a tua essência também, você vai botando na tua cesta aquilo também que você tem também para dar, né? Então, eu acho que a carreira ela é formada assim, o resto você vai aprendendo a se atualizar, que eu acho até que hoje a palavra mais correta é essa, né? Acho que a palavra do momento é você estar adaptado, é estar atualizado, e talvez a gente não consiga nem acompanhar tão forte como que é essa atualização, né? Às vezes fica alguma coisa para trás, mas você sabe que você está para trás. O importante, às vezes, é você ir buscando essa atualização mesmo sabendo que você tem alguma coisa ainda a buscar. Então, é basicamente isso. A carreira ela é feita, graças a Deus, por grandes profissionais que passaram estão comigo até hoje, né? Tem grandes profissionais que eu sigo eles em muitas coisas e, como se diz, que já passaram, né? Tomara que ainda tenha muitos por vir ainda também, né? A gente sempre aprende, né? Aprendi muito contigo também. Por exemplo, a parte de trade marketing, eu tenho certeza que naquela época fértil ali, muita coisa foi absorvida e muitas coisas nós até realizamos juntos, e eu tenho certeza que hoje também, né, até dentro da nossa própria empresa, muita coisa continuou se aprimorando, né, com as pessoas que lá estão, se aprimorando também na sequência, né, de um plano ali que surgiu, né, bem pequenininho, e foi crescendo. Foi tomando corpo e legal. E hoje, com certeza, o trade, por exemplo, aquilo que a gente vem conversando às vezes, né? Para mim, o trade é vendas. E vai ser, e o representante, o homem de vendas, ele vai ter que trazer o trade marketing com ele
para dentro da pasta dele como uma função dele. O cara que fizer isso vai se diferenciar muito. Não tem jeito, né, Chicão? Às vezes, quando a gente coloca um rótulo, esse rótulo, às vezes, ele mais distancia e menos explica e mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Então, né, esses tempos eu estava falando com Elias, só para fazer um paralelo, o Elias é um profissional de exportação, né? Só que, cara, quando a gente coloca a roupa exportação, parece que a gente coloca esse profissional num lado da sala tão distante do lado de vendas, que, cara, e não é... O cara é só um vendedor internacional, ele é um vendedor, ele é um cara que, na verdade, ele trata um canal diferente, né? Ele, assim como o cara que cuida do canal direto e indireto, ele é o cara que cuida do mercado externo, é só um outro canal. Às vezes, quando a gente coloca um chapéu, um rótulo diferente, assim como acontece com o trade, né? Muitas vezes a gente coloca o chapéu de trade e o trade cria assim, não, mas é que o trade, ele tá distante, ele tá material de ponto de venda, ele tá merchandising e tal, e, cara, não, o trade é uma ferramenta de venda, cara. Se o trade não tiver ali para fazer vender, tá errado. Se o trade não tiver ali para poder impulsionar vendas, cara, tá no caminho errado. Então, trade é vendas, e, cara, e da mesma forma que trade é vendas, vendas é trade. Então, como tu falou, né, o vendedor ele tem que saber, ele tem que dominar layoutização, ele tem que dominar gerenciamento por categoria, ele tem que dominar entendimento de mix por canal, cara, porque isso faz do cara mais faixa preta, faz o cara mais nível hard, né? E, Chicão, deixa eu, aproveitando assim na tua fala, cara, na verdade, meu papel aqui é tentar explorar ao máximo, entender as nuances que fazem um cara chegar tão longe na carreira de vendas e com tantas coisas legais, assim. Tu falou uma coisa aí que eu achei legal. A tua formação como profissional de vendas, ela é bastante... Como profissional, né, que hoje é de vendas, mas ela é uma carreira bastante holística, assim, né, uma carreira 360. Então, tu comentou que, cara, tu foi promotor da Colinos, para quem não sabe, era uma pasta de dente, né? A gente às vezes fala Colinos como se todo mundo soubesse que né? Mas era líder de mercado. Foi a maior do Brasil, América Latina, gigante, né? Sorriso, que depois virou Sorriso e tal. César, até ela, só para ilustrar, na época, ela tinha 74% do mercado de creme dental do Brasil. A Colgate, Palmolive, tinha 14%. E era o único país que a Anacol era líder, né? Aí a Colgate foi e comprou. Cara, não, e, pô, era uma potência, né, cara? Uma potência. Ter Colinos em casa era Colinos e Coca-Cola, cada um no seu segmento era uma marca desejada, né? Mas, cara, tu era promotor, tu foi representante, tu foi funcionário da indústria CLT, foi gestor, foi líder, né? Hoje é líder e tal. E também foi empresário, né, cara? Acho que essa passagem da Codorna aí, ela pode passar desapercebida, mas, cara, tem muito valor nessa história, né? Porque provavelmente o cara que passa por uma jornada de empreender e que por motivos quaisquer que sejam, né? No teu caso, foi mais um motivo econômico, político e tal, que fez com que prejudicasse o negócio. Cara, tenho certeza que tu traz muito desse Chico, criador de Codorna, empresário, né? Até hoje, né? Porque com certeza acho que isso deve te ajudar até na visão do teu cliente, né? Do teu supermercadista e tal, como é que ele pensa e tal, né? Isso faz sentido para ti? Muito, muito sentido, porque quando eu saí da Anacol, eu saí no meio do plano cruzado, né, que estava ali um momento político e assim, teve um colega meu que me chamou a atenção, e aí nós estudamos pouco tempo, mas o suficiente para a gente, enfim, dar a partida. Cara, e assim, nós começamos do zero, e quando acabamos, eu já tinha em torno aí de umas 4.000 a 6.000 cabecinhas de Codorna, né? Da criação Caraca. De Codorna. Então, eu já vivia da Codorna, realmente, entendeu? Do ovinho, da carne, a criação ficava em Minas Gerais. Para você ter uma ideia,
Quando eu comecei a comercializar, quando eu falei para a cidade lá que eu ia criar codorna, eu fui na Emater, nem a Emater tinha um estudo da criação de codorna. Quando eu comecei a vender os ovinhos, eu tinha que chegar no bar, pedir para o cara olhava para os ovinhos e falava, rapaz, tu está vendendo ovo de pombo? Aí eu falei, não, é ovo de codorna. Aí eu falei, isso aqui é tira-gosto, isso aqui é um tira-gosto maravilhoso. Aí o cara, não, isso é ovo de pombo. Eu falei, deixa eu entrar na sua cozinha que eu vou cozinhar um pouquinho e vou botar aqui na... E os primeiros ovos de codorna que eu vendi, eu tinha que entrar na cozinha, pegar aquelas panelinhas pretas dos barzinhos, botar água, entendeu? Cozinhar e botar nas mesinhas, o pessoal tirar o gosto, e pô, que coisinha boa, cara, compra aí. E eu sei que no final mesmo, eu assim, já tinha as encomendas, porque a criação ela já estava assim, num patamar que tinha que mudar de galpão, tinha que fazer uma mudança, né? Porque ela já estava estruturalmente de gaiola, já tinha ocupado quase que tudo, de uma rede ferroviária que o prefeito lá da cidade, quando ele viu o negócio crescer, ele não queria que a gente saísse, né? Então, eu ocupava uma rede ferroviária que estava lá abandonada, coisa e tal, mas a criação, os ovinhos eu mandava pelos ônibus, entendeu? Mandava pelos ônibus, alguns mandava buscar, e aí ia. E eu ia tentando abrir algumas praças quando se tinha uma produção maior, mas me ensinou muito, César, me ensinou muito a prospectar, essa parte aí, né, do cliente não conhecer o produto, né, e você ter que passar credibilidade, porque no começo, eu estou falando de 80, né, 85, estou falando disso aí em 85, 86, né, tanto é que o plano que deu essa confusão, para você ter uma ideia, passava no Fantástico, os criadores de galinha soltando as galinhas na estrada, matando os pintinhos, entendeu? Que era mais caro alimentar do que vender. Exatamente. E isso deu um problema sério, né? Então, assim, quando eu vi que ia dar problema, para não quebrar, para não insistir, como a gente não tinha uma estrutura muito grande, a gente foi se desfazendo, entendeu? Mas não tinha jeito de segurar mais 2, 3 meses, porque a codorninha, ela come, né? Ela produz, mas ela come. Ela come o dia inteiro, então não tem jeito, né, cara? Então, mas foi um aprendizado e um negócio também complexo, né? Hoje, quando você vai mexer, às vezes, em coisas complexas, porque todo mundo, quando desenha o seu trabalho, desenha reto, né? Tu acha que nunca vai ter. Tu desenha ele reto. E o negócio é assim, né? Porque tu tem as variáveis no meio. E você imagina o Chiquinho lá atrás, pô, vou fazer assim com as gaiolas, vou... Aí não dei vacina, aí a primeira remessa morreu tudo. Newcastle, uma doença que dava nos bichinhos, aí vai, estuda a doença. Aí você vai aprendendo, entendeu? Vai. Aí não calculamos lá o negócio do empilhamento das gaiolas. Um belo dia fez igual o dominó, porque aquilo é bateria, né? Aí prende fio no teto para não deixar cair as gaiolas, animal. E você vai aprendendo com o processo, cara. Foi realmente uma coisa muito importante na minha vida. Eu não... Até hoje, lá na cidade, eu sou chamado de Chico Codorna. Até hoje. Até hoje, quando eu volto lá, o Chico Codorna. Não, porque, Chico, cara, eu te falo assim, porque nessa carreira executiva tu tem vários problemas, vários desafios e tal, mas que são diferentes do desafio do empreendedor, né? Então, cara, para mim, quando eu fiz essa migração também aprendi bastante coisa, mas, cara, eu tiro muita coisa que eu falo assim, que me fizeram entender ainda mais e dar mais valor. Claro que uma coisa ajudou a outra, minha experiência lá me ajudou aqui, assim como, por exemplo, tu falou que, cara, tu tinha que fazer no final do dia para fazer a codorna lá no restaurante do cara para convencer. Isso é degustação na prática, que quem é de supermercado sabe como é que faz, né? Então, aquela função da Anacol de viver no supermercado te ajudou provavelmente para dar essa sacada e falar, não, deixa que eu te faça essa degustação, mas também ao contrário, ela existe porque
quando tu empreende, tu tem N fatores, N planejamento, tu te preocupa, tu começa a ver que os detalhes são ainda mais importantes, muito mais importantes do que quando tu não tá nessa posição e tal, onde tu decide muita coisa sozinho, né? Porque no executivo ele decide muita coisa, mas até um determinado nível, né? Tu tem um nível que tu não decide mais. Sim. Né? Agora, como empreendedor, tu que decide, né, cara? Então tu começa a ver algumas coisas loucas e tu começa a entender também as visões financeiras da operação, né, cara? Com mais propriedade ainda. E eu tô falando isso para fazer uma provocação que, assim, tu como empreendedor e depois como executivo de vendas, cara, qual é a importância, na tua visão, de um vendedor ele se preocupar a entender finanças, a entender margem, a entender cálculo de lucratividade? Como é que é isso na tua visão hoje, cara? Tu acha que hoje é essencial? Tu acha que ainda não é? Ou tu acha que dá para sobreviver sem esse conhecimento? Me fala um pouquinho aí. Não, César, não dá para viver sem esse conhecimento, porque você conhecer finanças, conhecer a margem, é você conhecer um pouco a vida também do seu cliente, é o que ele vai fazer com o seu produto. Né? Se você não conhecer o que ele faz de margem, certamente você terá um mau resultado na frente. É lógico, né, César, que às vezes, como se diz, os resultados às vezes são mascarados, porque até mesmo os processos ruins, às vezes, eles trazem resultados. Você já viu isso? Muito. O mercado às vezes tem vácuo. E você mesmo fazendo de forma errada, ou não da forma mais correta possível, você às vezes consegue atingir resultados. E esse é o perigo da história. Então, quando uma pessoa, por exemplo, hoje a gente trabalha com uma determinada categoria de produtos lá na nossa empresa, que ela precisa ser feita a conta de trás para frente, porque é uma categoria nervosa. E você precisa fazer a conta de trás para frente, porque senão você não vai ficar competitivo na ponta. E aí você encontra dificuldades com alguns profissionais ainda, porque não conhecem exatamente o que você acabou de falar. Entendeu? Então, a leitura sobre a parte econômica, de como funciona um tributo, de como se diz, um cliente faz a precificação dele, é muito importante. E eu vou te falar que talvez seja hoje uma das práticas que tem que se tornar muito normal, é o novo normal de vendas. Eu sei que as vendas ainda são feitas ainda muito naquela coisa antiga do relacionamento, do recebimento ainda pessoal, né? Mas o detalhamento, hoje ele vai ser cada vez mais o fio da navalha, que ele vai te trazer os teus ganhos, entendeu? É assim que eu vejo. Porque essa coisa de fazer o errado que dá certo, ele cada vez mais também ele está ficando com cobertor curto. Cada vez mais as coisas estão ficando expostas, porque as empresas estão com uma caixa de ferramenta, né, conforme é o teu programa aí, a caixa de ferramenta está recheada de lupas, de ferramentas, de arqueólogos que vão, né, de antropólogos que vão lá atrás buscar o porquê que determinada coisa está acontecendo dessa maneira. Né? E eu acho, por exemplo, essa pergunta sua aí, muito factível, porque é muito importante hoje você ter esse processo na mão, porque senão você vai precificar ou vai fazer errado algum tipo de processo nesse sentido, que na ponta você não vai ser competitivo, ou até vai uma situação até errônea, de preço muito baixo da tua categoria, ou do teu produto, ou do teu mercado, enfim. Chico, eu gosto de usar uma analogia que tu comentou aí sobre o cobertor curto, mas eu gosto de uma analogia que muitas vezes até aplico ela em sala de aula, que é a questão da grama alta, né? Então, assim, eu gosto bastante dessa analogia, assim, cara, pô, às vezes tu tem mercados, tem situações e tal, que a grama é tão alta que se tu der uma paradinha só, ou seja, fazer o básico, dá um resultado gigante, dá um resultado maravilhoso e tal.
Só que, cara, quanto mais esse mercado ele avança, então daqui a pouco tem um cara que já não está mais passando só a tesourinha, que já comprou uma maquininha de cortar grama, já está deixando a grama mais aparadinha, já tem outro que está fazendo os canteirinhos bonitinho, já tem outro que está plantando os negocinhos, e quando vê, cara, para te gerar resultado satisfatório, notório, tu notar a diferença, gerar um valor diferente para aquele negócio, só com paisagismo, né? Então, assim, quando a gente fala que assim, tem muita coisa que ainda dá certo, porque ainda tem muito mercado e muita categoria, muitos setores que ainda vivem um pouco da grama alta, que está começando a querer comprar a máquina de cortar grama ali para dar uma parada. Só que à medida que o tempo passa, tá virando todo mundo paisagista, né, cara? E aí, para fazer um projeto de paisagismo, tu tem que ser muito mais detalhista. Então, até escrevi esses dias sobre isso, a diferença de tu ter uma empresa que visa venda e que visa resultado, né? Então, tem gente que visa venda, que, cara, bateu a meta, show de bola, todo mundo estoura champanhe, bate palma, legal, mas ninguém olhou se a positivação foi alta, se está concentrado em poucos clientes ou não, se o preço médio está legal, né? Se o teu custo logístico está baixo, ou seja, não está olhando o resultado, né? E eu acho que à medida que o passo ele toma corpo, as empresas elas estão saindo para um nível mais hard, elas estão indo para um nível mais de alta performance, e a gente está parando de olhar só venda e a gente está começando a olhar resultado. E aí, para olhar o resultado, né, Chico, daí tu não tem como tu não fazer conta, né, cara? Tu não tem como não mergulhar nisso, né? Com certeza, César, até porque geralmente, quando você tocou aí um ponto importantíssimo, ao meu ver. Por exemplo, quando a gente fala em meta, vamos lá, o que é a meta? Né? A meta, normalmente, a meta é feita sobre um período anterior, ali é calculado mais ou menos uma estimativa e vai. E conforme você falou, e o tamanho do teu mercado? Né? E o tamanho do mercado? Então, tem profissionais, né, que falam assim para você, poxa, fica sossegado que eu vou te entregar a meta. Aí tu fala assim, pô, estou no caminho errado. Aí tu fala assim, pô, o cara está me entregando a meta, mas está no caminho errado. Porque, cara, existe exatamente o que você falou, uma grama alta, um paisagismo para a gente desenhar, que é muito maior que a meta. Quando você começa a detalhar, e aí, né, César, a gente teve aí no século passado ferramentas que entraram na tua caixa aí de dados, de uma qualificação tão grande de dados, né? Eu me lembro, poxa, da gente fazer aqui coisa para distribuidor, meta por cidade, população, venda per capita por cidade, coisa e tal, para você exatamente tentar, porque você não, por mais que você faça, tu não consegue alcançar o tamanho do teu mercado, né? Você, em certas empresas, você ainda vai ter uma oportunidade muito grande que vai muito além da sua meta, né? E como que eu vou te falar? E o detalhamento é que vai fazer você entender o paisagismo aí que você falou, de desenhar através de estudo, você alcançar aonde que você vai colocar determinada árvore, né? Determinado lago, determinada situação nesse teu desenho. Então, esse é que é o ponto de atenção, César, porque os líderes hoje da área comercial, eles precisam muito cuidar demasiadamente desse processo junto às pessoas. Não é um processo assim que você consegue implantar de cara, né? A gente veio sempre conversando muito ao longo dos anos isso, né? Como que a área comercial, às vezes, nem você falou bem no início aí, né? Ela ainda demora um pouco a ter essa parte do estudo do negócio, né? Do estudo do negócio. Não precisa ir lá na China aprender mandarim, não. Pegar aí as curvas ABCs, você já vai ter um retrato, entendeu? Se você pegar as curvas ABCs comparadas ou não, pegar seus dados e estudar eles, você vai ter. Então, aqui a gente se depara quase que diariamente com um saco furado, que você tem que ficar botando os esparadrapos, aí fura o outro lado, porque você está olhando no detalhe
E se o time não estiver olhando, como que faz? O grande desafio do líder hoje, da área comercial, é conseguir fazer com que, lá na ponta, essas informações, elas se transformem numa execução bem feita dentro dessa cesta de dados que você tem, que você consiga fazer isso lá na ponta. Então, o que adianta eu ter uma ferramenta linda, maravilhosa aqui, que me dá um monte de dado, sabe? Que talvez eu até olhe, mas será que, falando do canal alimentar varejista, né? Será que meu promotor, na ponta, tem essa informação? E se ele tem essa informação, será que ele vai saber executar? Será que ele vai saber fazer a leitura? Então, você veja que cada passo que você vai fazer, você tem, sabe, César, igual, se a gente quiser tomar aqui café, eu vou te fazer 10 perguntas. Certo? Tu gosta de café quente, fervendo, tu quer café com leite, tu quer café na xícara ou no copo, tu quer com açúcar. Pô, eu te faço aqui 10 perguntas para a gente tomar um cafezinho. Você imagina, de repente, você passar um relatório para o menino que está lá na ponta, se você não falar para ele o propósito daquilo, né? Explicar para ele aonde que ele pode também, como profissional, crescer, se ele tiver a leitura correta, se ele souber fazer a execução correta, né? E qual o benefício que ele vai trazer para a empresa, para o cliente, para o consumidor. É uma complexidade muito, muito grande, mas que eu acho que os homens de venda não podem, mas eles têm que gostar dessa complexidade. Que não, essa complexidade ela é também o que faz o empreendedor no seu negócio. Então, eu assim, embora, logicamente, que quando você é profissional de uma empresa, você tem um limite, mas você tem que continuar sendo empreendedor. O espírito empreendedor tem que estar dentro. Não posso falar assim, fiz o meu e fui embora. Não, fiz o meu e fui embora, não. Eu tenho muito mais coisa para fazer, porque a oportunidade lá fora ela é muito grande. Né? Ela é muito maior do que o que é estipulado. Para mim, isso é muito claro. E eu vejo que hoje, cada vez mais, você, quando tem um profissional que se qualifica nesse processo, você vê o resultado muito, sabe, César? Muito longe. Eu vejo aqui, tem representantes comerciais que trabalham com a gente aqui, que falaram assim, eu vou pegar esse ano para me mudar. Eu vou fazer isso que vocês estão falando. E o cara começa a falar, a fazer, quando ele não está conseguindo, ele pede ajuda de volta, você vai lá, ajuda de novo, e às vezes até processo que você achava que estava certo, e ele está dizendo, cara, não é por aqui. Aprende todo mundo, aprende toda a cadeia, não é só você a ensinar, você também recebe de volta. Mas o maior presente que você recebe de volta é o cara falar assim, Chicão, cara, meu ganho aumentou 25%. Chicão, sabe, aquele curso que eu estava para pagar para o meu filho, estou conseguindo pagar, cara. E o dinheiro estava na pasta dele, o dinheiro estava dentro do negócio dele, e ele não tinha percebido que ele tinha perdido. Era ganho que ele já tinha ganho e que aos poucos vai perder, né, César? Vai se perdendo. É aquele negócio, eu lanço um produto, e boto em 10 clientes. Aí aquilo que eu tinha cadastrado, eu deixo cair. O que adianta? Entrou o dinheiro novo, saiu o dinheiro velho. Então, hoje, essa disciplina para vendas, cara, ela tem que ser gestão mesmo de dados, de acompanhamento, de botar na frente do cliente. Então, César, quando você pega essa cesta de dados, né, e você leva para o teu cliente, a prospecção é outra, e o entendimento do próprio cliente é outro. E a negociação nessa questão do ganha-ganha, da verdadeira parceria, ela está pautada sobre dados, porque enquanto você realmente não põe isso na mesa, fica ali na questão do convencimento. Mas quando você põe alguns números na mesa, de forma, logicamente, honesta e com dados corretos e tudo mais, eticamente, respeitando concorrência, respeitando espaços,
né, respeitando o próprio cliente, cara, ele vai pegar teus dados e ele vai bater com o dele. Ele vai bater com o dele. Entendeu? Então, assim, esses dias eu tive, no meio aí da pandemia, ali por volta de maio, quando eu vi que o negócio não ia mais parar tão cedo, a questão da volta, né, da solução aí da pandemia, a gente deu uma ligada para alguns diretores de redes e coisa e tal, com quem a gente tem relacionamento, né, e para perguntar como que eles estavam também, né, e tudo mais. E, assim, alguns faziam questão de dar dados muito legais. E a resposta era sempre uma. Pô, cara, nós passamos de 1 milhão de faturamento. Pô, cara, beleza. Tudo, vamos botar na mesa de novo. Tudo que for feito vai ser retribuído, cara. Eu, de alguma maneira, se hoje eu estou aumentando o meu faturamento, o meu serviço tem que acompanhar, né? O meu serviço, o meu critério, César, quando você vai aumentando o teu negócio do cliente, você tem que aumentar todos os seus controles. Hoje, por exemplo, a gente tem redes que não dá para uma pessoa fazer mais do que aquele cliente. Porque aquele cliente vai exigir uma tomada de gerenciamento, de tempo, de cuidado, de detalhe do detalhe. Para quê? Para poder... Porque eu sei que lá do outro lado também tem um profissional atribulado também. Enquanto a gente toma conta dos itens da nossa empresa, aquele profissional que está lá, ele toma conta de uma seção, de uma categoria inteira, de quantos produtos. Então, nesse sentido que eu acho que os profissionais, a gente precisa ter uma dinâmica emocional para vendas, hoje, diferente nesse sentido de entender que esse estudo de dados ele é muito importante. E como qualificar isso numa apresentação também, né? Porque também não adianta você levar lá um monte de papel e acabar se perdendo, né? Então, porque hoje você tem muita informação, você também tem que qualificar o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente, né? Não deixar, vamos dizer, o importante virar urgente, porque aí tu já perdeu um time correto, mas isso é uma cadeia hoje, César, que vendas vai estar passando. Eu já escuto isso há muito tempo, tá, César? Eu escuto há muito tempo. E a pessoa tem que gostar. Eu, graças a Deus, sempre gostei muito dessa questão de mensurar quanto que eu vendi em número de caixas. Eu sempre gostei. Né? Esses dias eu fui convidado a participar de um aniversário de 35 anos de uma indústria que eu trabalhei, né? E eu fui um dos primeiros representantes dessa indústria. E o cara falou assim, o Chico, eu tenho os fax dele, que agora apagou tudo, mas que ele escrevia lá um mês num caderno. Naquela época ainda não tinha, né, essa coisa do Excel e vai bola, né? Mas você tinha que ter. Imagina isso hoje, cara. Hoje, onde está tudo estoque virtual, hoje você tem um monte de ladrão, César. Eu digo ladrão, sim, ladrão de venda, de resultado, você tem um monte. Outro dia a gente se deparou aqui com um produto que o cliente tinha parado de comprar e nem o cliente nem o vendedor sabia que tinha parado de comprar. Olha o problema. Entendeu? E isso não acontece assim, uma vez, outra, não. Acontece. Se você não tiver com uma disciplina de controles e uma metodologia, disciplina e metodologia, né? Se você não tem a metodologia correta de controlar, de você bater e ir naquilo ali, que você já, mais ou menos, fez os teus relatórios que são importantes para você, de controle, e você ter a disciplina de olhar, você corre o risco. Você imagina uma indústria aí que vende 300 itens. Se um fugir, César, se ele não for a curva A, se ele não for a curva B, se ele for uma curva C, D, você vai perder. Mas perde 3 da C, perde 3 da D. Entendeu o que eu estou querendo te falar? Você vai... O teu saquinho cheio de furo lá está começando a vazar água, velho. Esse é que eu acho que hoje
para vendas é uma qualificação que os profissionais vão ter que se aprimorar cada vez mais. Entendeu? Eu não vejo. E tem uma coisa, né, Chicão? Tu falou uma coisa aí que eu acho que a gente pode olhar sobre 2 pontos, né? A gente está falando assim, cara, é importante dados, é importante cruzar, é importante analisar. Acho que assim a gestão ela está cada vez mais complexa. Então assim, o mercado ele não aceita mais o cara enrolão, o cara que não sabe, que fica só no papo, que não sabe analisar, que não sabe cruzar, que não sabe planejar. Só que também tem um ponto assim que a gente tem que uma certa armadilha, talvez, que cara, é tão legal falar de dashboards, é tão legal falar de tudo isso, que às vezes os caras estão mais preocupados com a cor do dashboard do que com analisar o número, né? Então, assim, às vezes estão mais preocupados em criar um cockpit da NASA, né? Eles querem criar o cockpit da NASA, cheio de coisinha mexendo e tal, luzinha piscando, farolete, etc, etc, etc. Mas se for perguntar pro cara, tá, mas e o plano de ação para fazer essa cor? Não, como assim plano de ação? Não, para reverter esse negócio aqui. Como é que faz esse plano de ação? Não, então, eu vi que caiu. Tá, mas, velho, né? E tem muito disso, né, cara? É muito one page para lá, one page para cá, BI para cá, relatório para cá, e, cara, cruzar e pensar que é bom muito pouco, né? É por isso que eu falo assim, a gente tem eu não deixo nunca de falar do sapato, né? Porque a força do sapato, a força do fechamento da venda, ela é muito importante. E às vezes você tem ótimos profissionais, tá, César? Ótimos profissionais de fechamento de venda. Você tem ótimos profissionais daquele cara do sapato forte mesmo. Daquele cara que vai chegar e vai trazer a onça no ombro. É o de vendas mesmo, o cara que traz na veia. É o que eu costumo, às vezes, falar para a nossa rapaziada. Pessoal, o sapato sem inteligência, entendeu? Ele vai andar mais para produzir menos. Então, bota a inteligência no sapato, que com a força que tu tem de fechamento, tu vai se tornar imbatível, cara. Então, também, né, César, tem um fator aí das lideranças, que é quanto à qualificação das pessoas, e o modo de lidar também, o modo de explicar. Isso tem que ser até meio que poético, entendeu? Porque você tem que atingir o coração da tua equipe para conseguir com que eles entendam o benefício que é para eles, né? Para o cliente, para o consumidor, para a equipe que está com eles também, porque eles também vão passar, e também o retorno deles para você. Né? Então, quando isso se torna uma sinergia de força e inteligência, cara, porque ninguém aqui está falando para a gente só levar dados, não, tem que ter a força do fechamento lá na hora. Quando você perguntou, tu é vendedor? Vendedor, fechamento, amigo. Não pode. O cliente, e outra coisa, César, uma coisa também que eu aprendi, sabe? O cliente também, ele sente firmeza nesse vendedor. Por quê? Esse vendedor, ele faz também a ponta girar. Uhum. Entendeu? Uhum. Esse vendedor é aquele cara que ele encontra ele lá no depósito, porque o promotor às vezes não pôde trabalhar, ele chegou lá e tinha umas caixas para botar para fora. E não é porque ele é vendedor que ele não vai pegar essa caixaria. Entendeu? Então, essa coisa precisa ter o que você acabou de falar. Tem gente que elabora o melhor plano do mundo. Mas, e aí? E o fechamento dele? Porque o que vai basear, César, é o fechamento do negócio, cara. É isso que vai entrar no teu resultado. Entendeu? A gente está aqui falando de cesta de dados, não é para enfeitar pavão. É para ela ser o teu farol, o teu GPS, o teu Waze, né? É para ela ser o apoio do teu sapato, né? Falando de vendas mesmo, né? Do vendedor, daquele cara que cai dentro para tirar os pedidos mesmo. A única coisa que a gente vê é que muitas indústrias que estão bem, por exemplo, hoje, muitas indústrias que estão bem vão ficar melhor. Eu acho que isso não tem a dúvida, né? Claro, muitas indústrias que hoje estão bem, elas vão ficar melhor, porque esse momento ele vai ser um divisor de águas, né?
E também não estão melhor hoje por causa da pandemia, não. Acho que quem está bem hoje plantou lá atrás. Uhum. Né? Porque quando a gente vem falando assim, pô, esse negócio, pô, Chico, esse negócio deve falar 20 anos, eu sei. E até hoje a gente ainda não tem um padrão. É porque cada sementezinha que você plantou, teve 4 que não fez, mas teve 3 que fizeram, eles dão retorno. Eles vão dando retorno. Então, eu acho também que isso passa muito, o César, por um líder visível, sabe? Por aquele líder que é presente, por aquele líder que faz também com que todo esse processo ele se torne mais leve no meio do caminho. Não é aquela coisa de botar uma pedra na tua mochila para a tua pasta pesar mais. Não. O modo como se passa isso tem que ser um modo que a pasta fique mais leve, né? Que é aquilo que eu estou te falando, que no final esse cara vira para você e fala assim, pô, cara, aumentei meu ganho, porque eu estou fazendo aquela metodologia e estou tendo aquela disciplina. E eu estou conseguindo ter um resultado melhor. Eu estou medindo agora, porque eu sempre falo o seguinte, cara, calcula teu ganho, cara, ainda mais um cara, você imagina, César, um cara comissionado com um saco d'água cheio de furinho. Aí ele vai lá, tampa um, fura outro. Aí ele vai lá, porra, entendeu? É dinheiro dele que está, é dinheiro que ele já ganhou, a água estava dentro do saco, ele que está deixando vazar. Então, quando ele começa a tomar conta disso, ele vai ter saídas melhores. E Chico, é aquela coisa, né? Só para fechar essa parte do controle, dados e tal, que, cara, isso é tema para 18 podcasts, né? Dá pra gente ficar falando disso. Sim. Pô, tempo pra caramba. Mas eu acho que o grande ponto que a gente deve destacar, eu acho que o cerne da questão é essa, e aí eu falo muito do que também eu vi do teu dia a dia. Cara, não vamos reinventar a roda, né, cara? Não precisamos reinventar a roda, né? Cara, a questão não é fazer gráfico, metodologia, dashboard para inglês ver, não é, cara, não é. Na verdade, pelo contrário, tem que fazer cara, quanto menos indicador tu tiver, melhor. Quanto menos coisa tu tiver para olhar, melhor, né? Porque, cara, na verdade a questão não é olhar dado, é tu cruzar e fazer plano de ação. Ali que tá o valor, é na ação, não é no dado, né, cara? Então, quanto menos tiver, e o principal, né, Chico? Quanto mais simples ele for, melhor, porque, cara, tu falou uma coisa há uns minutos atrás, que é o seguinte, cara, como é que a gente vai fazer chegar essa informação lá na ponta? Como é que o promotor ele vai saber o que a gente está executando ou está precisando executar, e o representante? Então, cara, se eu criar indicadores vastos e complexos, provavelmente metade das pessoas não vão entender. E aí, se os caras não entender, velho, o que adianta desse negócio? Então, quanto mais simples e menos forem, com certeza mais resultado gera, né, Chico? Não tem que inventar o roda. Não tem, cara. É por isso que a gente fala, né? Você tem que separar toda essa cestinha e levar o que é importante para matar a charada ali, para definir o negócio. Entendeu? Então, não é muita parnafenada, porque até, cara, normalmente os clientes, eles também, você tem até que prestar atenção, entendeu? Para qual é o tempo que o teu cliente tem, entendeu? Então, ir definido para o cliente, todo comprador, e olha que quem não é comprador, você também é comprador, eu também compro alguma coisa. Quando você pega alguém que te faz, que facilita a tua vida, pronto, você já entendeu, cara. E você vai ter confiança. Se você começa a ter uma coisa resumida, prática, que dê resultado, você ganhou confiança. A gente tem vários exemplos bons aqui, como também tem alguns exemplos que precisam ser melhorados, né? Essa parte da simplicidade, César, e aquilo que você acabou de ver, que a gente estava conversando, como que eu faço? O meu menino lá da ponta fazer execução de excelência. A gente já discutiu tanto a execução de excelência, entendeu? Como que é fazer essa execução de excelência?
Como que é fazer uma criatividade simples, às vezes, para um produto novo, para um lançamento, ou até mesmo para um produto que precisa respirar melhor ali, né? Às vezes o produto está sufocado, com uma concorrência batendo, e o bichinho está lá pedindo pelo amor de Deus, e tem tanta gente em volta e ninguém cuida, pô. Né? Então tu tem que fazer aquele cara lá da ponta falar assim, ô seu Chico, olha, a gente está aqui com a nossa batata frita aqui, olha, ela está ficando empoeirada aqui, cara. Eu já limpei, mas a bichinha não vai. Eu fiz um X aqui no saquinho, ele não vai, não. Pô, vamos fazer alguma coisa, cara. Mas essa conversa que a gente está falando aqui, ela não é assim, com essa intensidade toda. Ela custa acontecer. Ela custa acontecer exatamente porque você precisa ainda fazer com que essa simplicidade dos fatos cheguem lá na ponta melhor. Ô, Chicão, cara, não tinha como não entrar nesse assunto aí contigo aqui, cara. Pô, tu é um dos caras, assim, que a gente trabalhou bastante tempo junto e a gente sempre falou muito, né, Chico? A gente sempre trocou muita ideia, então conviveu muito, não só trabalhou muito tempo junto, mas conviveu muito tempo junto, né? E trocou muita ideia e, cara, e sempre foi notório para mim, e não só para mim, para todo mundo e tal, o destaque que tu sempre teve como líder, né? Como líder de equipe, assim, cara, talvez seja um dos profissionais de vendas que eu mais vi, melhor vi é a melhor forma, melhor vi abraçando merchandising, melhor eu vi botando equipe de promotores debaixo da asa e levando elas para os melhores lugares, aconselhando, dando a sua visão, mas sabendo transmitir isso com uma leveza e às vezes com a gravidade que precisava, mas sempre com uma certa leveza, sempre mostrando caminhos e da mesma forma, assim, com representantes de vendas, né, cara, que por muitas vezes tem muitas empresas que olham mal, né, a figura do representante de vendas às vezes é mal vista por algumas indústrias e tal, cara, tu nunca olhou dessa forma, tu sempre conseguiu tratar bem, sempre conseguiu desenvolver essas pessoas a ponto que, cara, tem muito cara representante de venda e cara de merchandising que está contigo há décadas, né, cara? Que estão no teu time aí há décadas e tal, e estão engajados, não estão ali porque não, estou aqui porque eu preciso apenas. Não, cara, tá ali porque gosta, tá ali porque se sente bem e tal. Cara, me conta um pouquinho disso, Chico. Como é que essa tua visão? A gente já falou do teu passado profissional, que talvez ajude isso, já foi promotor, já foi representante, né? Tua esposa é representante até hoje, então tu conhece bem desse mundo, né? Mas, cara, como é que é conduzir essa galera, cara? Como é que é o método Chico aí de gestão dessa turma aí? César, eu tenho assim, que nem eu te falei, né, cara? Eu tive grandes pessoas em volta de mim que me ajudaram muito nesse entendimento, né? Muito, muito. Tive pessoas fabulosas que me ensinaram muito nisso. E a parte do respeito pessoal, de você também... as pessoas são únicas, né, César? A gente já parte desse princípio, né? Você nunca tem muita gente igual dentro do mesmo time. Então, você conseguir separar essa parte, ela é muito importante. Vai ter gente que eu vou poder falar alto, entendeu? Eu sempre brinco com o pessoal que eu sou filho de português, então eu falo alto. Né? Mas, assim, já tem outro que você vai ter que chamar no cantinho e vai ter que conversar diferente. O que é mais importante, eu acho que é explicar e mostrar para eles o propósito do que a gente está metido, do nosso ideal, né? Qual é o propósito da pessoa profissional? Eu estou aqui como promotor para quê? O que você quer da tua vida como promotor? O que tu quer da tua vida como representante comercial? Né? Eu sempre, por exemplo, eu fui representante comercial, eu nunca, assim, eu sempre falo isso, sabe? E até hoje eu falo isso, até como profissional hoje da indústria. A cédula, ela tem que vir
na consequência. Ela não tem que vir com um propósito. O propósito ele tem que sempre ser outra coisa. A cédula, o ganho, ele pode, ele deve vir com tudo que você mereça, com o teu cargo, com o teu ganho que você mereça, com o que é acertado. Mas o propósito, eu acho que aí entra uma coisa diferente. Então, quando a gente consegue você ter um time que entenda isso, você vai conseguir fazer com que essas pessoas produzam dentro daquela linha de raciocínio que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, quando você pega... tem pessoas aqui que são gerentes que começaram há 12 anos atrás, eram promotores de venda. Né? Você tem representantes comerciais, eu falo assim, hoje você tem várias pessoas aqui que começaram como promotores e hoje são representantes comerciais, porque entenderam o propósito. E teve gente, ô César, que se aposentou como promotor, 10, fazendo o seu, sabe, entregando o melhor possível. Entendeu? E não é errado. Você concorda comigo? Não é errado. Total. Por isso que eu falo, as pessoas são únicas. Né? Então, você precisa ter esse entendimento um pouco. Será que ia ser legal eu escutar isso? De que maneira que ia ser legal? De que maneira? Às vezes, se olhar um pouco no espelho e falar assim, de que maneira eu gostaria de ouvir essa mensagem? Mas é o Chico. Mas será que o Joãozinho lá da ponta, como que eu vou falar com ele? Eu preciso entender um pouquinho da vida do Joãozinho para mim não matar o Joãozinho, para mim ajudar o Joãozinho. E aí, né, César, isso vai entrar um pouco a liderança de servir e não de ser servido. Aí eu acho que entra, eu não estou aqui falando que eu sempre servi, que eu sou o gênio de serviço, não, que eu tenho meus erros, meus pecados também, né? Quem não erra? Também já errei, também já não fui eficaz nesses casos. Mas nos casos que deram certo, eu acho que em algum momento eu pude entender que eu precisava servir e não ser servido. Era eu que tinha que pegar, sabe, ali na hora do almoço, era eu que tinha que levar o prato de comida para eles. Eles não precisavam se levantar em determinado momento. Em determinado momento era olha, eu vou fazer para você entender. Não é faz aí, entendeu? Então, eu acho assim, isso passa um pouco pela tua vivência, que você erra para depois você buscar acerto. Eu também errei bastante, perdi algumas pessoas muito boas, com certeza, pessoas que poderiam ter dado mais do que não deram, e eu tenho certeza que eu fiz parte também desse processo negativo. Mas, falando assim, das pessoas que continuaram, foi quando eu entendi que eu tinha que explicar o propósito, o porquê que você quer ficar aqui, o porquê, né? E aí também falar, ó, o nosso porquê é esse aqui, né? A nossa empresa tem valores assim, e aí entra toda aquela parte de missão, de valores da organização que você participa. E isso é muito importante, tu também ter por trás de você a organização, né? Os valores da tua organização. Porque também não adianta você vender o sonho se a tua organização faz tudo errado, né? Não adianta eu, né, querer falar aqui de... Cai em descrédito rápido. Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, onde você tem consumidores que estão comprando valores, né? Hoje você compra valores. Eu tenho visto bastante publicidade de empresas tradicionais que vendiam produtos que hoje vendem sentimentos. Vendem, né? Esse dia mesmo eu vi uma propaganda da Colgate, onde antigamente era o dentista do lado e hoje ela está vendendo um sorriso por causa da pandemia, das pessoas estarem afastadas uma das outras. Então, você tem, né, essa parte dos valores. Eu acho que isso é muito importante para que tanto a equipe de merchandising quanto a de representante. Quanto ao representante, César, muita gente, e você falou uma coisa que é verdade, muitas empresas, às vezes,
não trata com a devida atenção. E eu sempre cito o seguinte, cara, o representante tem duas maneiras de você olhar, tá? Eu vou olhar aqui um papel do representante que eu fui. O representante que eu fui, eu também tive vários professores representantes muito bons. Eu tive um em Minas Gerais, quando eu trabalhei lá famoso. em BH, entendeu? Mas não, esse que é o Sasdeli, né, mas eu tive outro, o seu Gil, foi uma pessoa importantíssima na minha vida, quando eu trabalhei numa indústria chamada Quentinha, e eu trabalhei lá na década de 90, morei em Sabará, morei lá em BH, e o seu Gil, ele era um representante, o César, que ele era o prestador de serviço. O que o representante comercial é? Ele tem uma indústria, ele tem uma empresa de quê? Uma indústria não, uma empresa de quê? Serviço. Prestação de serviço. A maioria se coloca como vendedor. Esse talvez seja um ponto a ser corrigido por alguns representantes. E tem outros que já se colocam como empresário. Eu tenho uma empresa que eu presto serviço. E se eu presto serviço, não é só entregar meta. A meta faz parte, dado os objetivos traçados. Mas você ter uma visão. Então, por exemplo, eu vou te falar assim, o seu Gil, na época, ele tinha uma máquina de telex melhor que a indústria. O fax, quando saiu o fax, ele comprou um dos Estados Unidos, ele gastou na época $500 para trazer um fax que era caríssimo. Mas para quê? Para a prestação de serviço dele, para a comunicação do escritório dele para com a indústria com as indústrias que ele representava. Ele tinha painéis dentro do escritório dele de controle, naquela época lá atrás. Entendeu? Mas ele era um empresário. Ele levava o cliente para almoçar também, ele tinha toda a parte de relacionamento, ele também tinha. Mas quando ia chegar uma pessoa da indústria, era o cliente dele que estava chegando. Então o carro era lavado. O mínimo detalhe era cuidado, porque eu ia receber meu cliente. Deu para tu entender? Essa diferença eu ainda vejo. Agora, quanto as indústrias, às vezes, não olharem o representante, e eu vou te falar, se uma indústria elege o modo de pagar o departamento de vendas por um representante comercial, cara, cabe a você ter a gestão sobre eles. Cabe a você determinar quais são os seus pontos básicos do jogo, para que todos joguem o jogo bem jogado. Entendeu? Então, eu não... pelo contrário, eu aqui, a nossa empresa é uma empresa que... departamento de vendas, né, movido por representantes comerciais, por gestores também, temos funcionários, né? Mas o representante comercial é de suma importância nesse jogo. Alguns precisam ter esse outro entendimento. Tá? Cara, que sacada. Sacada. Entendeu? E assim tem muitos que têm, tá? E esses que têm, você vê que eles realmente trazem uma diferença, porque tem uma visão um pouco... De negócio, exatamente. Ele olha para a empresa dele como uma empresa de negócios. Então, ele presta o serviço, né? Ele sabe que em determinado lugar, aquele serviço, por exemplo, não tem um merchandising. E ele se predispõe a colaborar com isso. Se eu vou contratar um representante, chego lá, em determinada região, tem um cara que tem uma equipe, e aí? Tem um cara que tem um time. A gente tem representantes aqui, tem até a área de trade marketing. Nós temos representantes aqui que tem até a área de trade marketing. Tem representantes que fabulosos, que divulgam, que têm seus Instagrams movidos para o negócio. Sensacional. Suas redes sociais movidas para o negócio. E tem o seu particular. Sensacional. Entendeu? Eu quero me preservar, mas ele tem o dele, da empresa dele de representar. Né? E ali faz vídeos, bota... Quer dizer, ele é outra visão. E tu vai ter aquele representante que é mais o vendedor, né? E esse é que precisa ter o equilíbrio
melhor. Mas, sem dúvida, respeito todos eles. É uma profissão fabulosa, né? Uma profissão que começa o mês 0 a 0. E é muito difícil, César, você começar o mês, né, sem ter a tua previsibilidade, né? Você começa sempre 0 a 0. As contas você sabe que tem, né? E você tem todas as variáveis que acontecem no dia a dia de uma pessoa normal, né? Cara, muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Cara, pra gente ir pra nossa reta final aí Vamos lá. e também te liberar aí pra Renata aí, que deve estar deve tá falando, deve estar me xingando aí por trás aí. Mas, Nada, que não. cara, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, pra gente ir pra nossa reta final. Cara, aqui o nome do podcast ele é Caixa de Ferramentas, então assim, a gente falou bastante de ferramentas aqui, falamos cara, da importância de analisar dados, da importância de analisar poucos e dados simples, falamos da importância de como levar o representante com viés um pouco mais de negócio, de entender as pessoas, de dar drive para o merchandising. Cara, foi um episódio bastante rico aqui, já tinha certeza que seria e só se confirmou. E, cara, para fechar, se tu pudesse dar alguma dica, assim, de alguma ferramenta, cara, boa prática, que tu faz, que tu já fez, que tu já indicou para colegas. Enfim, cara, me dá alguma dica de ferramentas assim que pode ajudar no dia a dia aí do gestor de vendas. César, eu vou tentar simplificar, né? Você tem ferramentas diferentes para vários canais, né? Por exemplo, uma pessoa que faz o canal de distribuição, que é um canal muito mais complexo, uma pessoa que atende um canal de distribuidor, ele vai precisar de ter uma afinidade muito mais forte com mais dados, enfim, de positivação, de cruzamentos de população. E agora mesmo que eu estou metido num projeto aqui de Minas Gerais, que é um estado gigantesco, entendeu? E que você precisa cruzar dados, porque determinada cidade, com um nível de população, compra mais do que outra, que tem um nível de população muito maior. Então, um cara que mexe com distribuição, ele vai ter que, sabe, mexer com venda per capita por região, por cidade, por habitante, ele vai ter que ver positivação, ele vai ter que, como se diz, pegar a curva A, que geralmente é curva A e curva B de produtos, precisa ter uma... Porque, por exemplo, o cara que faz distribuição, quando você pega a positivação, se você pegar no geral, é muito pobre perante o que o canal tem para te entregar. Né? Então, positivação, tem 1.000 clientes, positivou 700, tá? Mas, e 2 produtos principais da tua curva A, positivou 300. Opa, peraí. Tu tem um caminho de oportunidade muito grande, né? Então, depende muito do canal. Mas o canal distribuidor, por exemplo, é um canal que você tem essas ferramentas que eu acho muito importante para serem seguidas, né? Quando você passa já para o varejo, para aquele cara que faz o loja a loja, eu já acho que a boa ficha de cliente, aquela ficha de cliente que você tem ali, os dados de compra, tomando cuidado para não virar repetição, né? Tem algumas ferramentas que elas viram repetição, sabe? Aquele negócio do cara cantar o pedido. Uhum. Aí chega um dia que o César vai lá vender, o cara fala assim, César, repete o pedido aí. Aí o cara está 10 anos vendendo a mesma coisa. Não, porque isso é mega comum, né, Chico? Pra gente que analisa dados de vendas, cara, é muito legal, às vezes tu olhar, tu começa a fazer o diagnóstico, cara, nos últimos anos eu fiz em bastante indústrias diferentes, tu vai olhar o dado de venda das equipes, muitas vezes, cara, tem aquela é bem retinho, tal, a venda é igualzinha, por quê? Porque o cara vai lá, faz um Ctrl-C, Ctrl-V de pedido e segue a vida. Eu tinha uma ficha, César, uma fichinha que eu tinha feito para mim, bacana, ali eu anotava meus pedidos. O cliente, sabendo que você era organizado, aí quando eu tirava a ficha para começar a conversar com ele falou assim, Chicão, repete o pedido. Aí peraí, cara, mas eu te trouxe um negócio diferente aqui para a gente falar. Então fala do negócio, mas repete aí o pedido. Aí, quer dizer, esse tipo de ferramenta você tem que tomar muito cuidado.
Mas, assim, a curvas ABC6, elas são ótimas ferramentas, tanto a comparada, né? Você olhar a precificação, teu preço médio, né? A questão que você falou ali no início, de você entender como que você faz uma precificação do teu cliente em determinada categoria, são ferramentas que eu acho que não dá para um profissional de vendas hoje não deixar, mas as curvas ABC, em geral, ajudam muito, sabe, César? Passar uma lupa rápida, e também tem uma coisa, né, César? Esses dias, eu estava lendo um negócio, o cara falou assim, olha, quando o trabalho não está acontecendo, vai lá na ponta, vai lá na casa de máquina para ver que lá está o problema. E é verdade. No varejo alimentar, cara, vai no ponto de venda. Sabe? Vai, não perca aquele negócio do caderno, sabe, César? De pegar ali uma folha, de ir com uma. Cara, vai com as tuas anotações, mas vai no ponto de venda e olha. César, não tem muitos anos aí, eu estava no Espírito Santo e a gente estava vendo um ponto de venda. Eu estou vendo lá um produto, estava bonito, estava lá legalzinho, sabe? Arrumadinho até demais. Sabe aquele produto quando fica arrumado demais, penteado, e ele não desmonta, não. Aí eu perguntei para o representante, meu querido, esse produto está vendendo, cara? Nunca ninguém diz que não. Tá! Aí peguei aqui a minha velha. Mas, cara, a última entrada desse pedido foi em fevereiro do ano passado, cara. Nós vendemos 6 peças. Conta ali quantas tem. Tem 5. Eu falei, pô, vendeu uma em 1 ano e meio, cara. Cara, ele não te mentiu, tava vendendo, pô. Porra, mas vendeu uma, porra. Porra, vamos indenizar isso, vamos tirar isso na frente. Vamos fazer isso girar, vamos tirar, vamos fazer uma troca com o cliente, pô. Essas coisas que eu acho que é importante, entendeu, César? Trazendo para um lado prático e verdadeiro que aconteceu, porque quando você olha, mas vendeu. Não, isso aí vende, cara. Mas eu vou tirar esse produto, só tem ele. Aí tu para assim, mas ele é usado, esse produto ainda? Porra, tu vende hoje cera para passar no chão? Ninguém usa cera, cara. A cera hoje é líquida, é outro tipo de cera, mas aquela cera pastosa, vermelha, ninguém usa mais, né? Aí o cara que é muito, vamos dizer assim, pragmático ali nas coisas, porque o vendedor gosta de comprar produto também, né, César? Sim. Nós gostamos. Eu tenho produto que eu sou apaixonado, não nego, não. E aí você tende a vender, oferecer. A oferecer, independente se aquele consumo está em alta, se não está, se a tendência dele. E a inovação, hoje, né, César, tem uma frase assim, quando você vai colocar qualquer produto novo, tu tem aquela velha máxima, né? A minha gôndola não estica. Uhum. Ela não é elástica. Não é elástica, mas ela se inova, né? Ela se renova, a gôndola não estica, mas ela se renova, ela se inova, ela traz novos conceitos, novos consumidores. A dona Adelaide, minha mãe, com certeza vai levar da Colina. A minha filha, Gabriela, já não vai saber o que é isso. E isso é muito importante, né? A gente ter na cabeça da gente. Mas as ferramentas, César, parabéns pela caixa de ferramentas. Gostei muito do cinto do Batman. Eu achei que quando você fez aquela analogia, é mais ou menos aquilo. O Batman ele tem aquele cinto que tira ele de várias enrascadas, e eu acho que a caixa de ferramenta, o seu programa, ele tem muito a ver, e foi o que mais me animou aqui em participar, porque todos nós precisamos usar a nossa caixa de ferramenta. Sabe, e a caixa de ferramenta, você está me fazendo lembrar aqui, sem querer estender muito, eu tenho um amigo aqui no Rio que ele é doido com Autorama, e carro antigo, né? Ele tem carros da Volkswagen, então ele tem Kombis muito antigas, variantes, TLs, e aí fica embaixo da casa dele. O Autorama dele desce do teto, para tu ter uma ideia. Abastece os carrinhos, tu está brincando de Autorama, acaba a gasolina, tem que parar no posto para abastecer para voltar para a corridinha. O cara é maluco, pô. Quando tu olha a caixa de ferramenta dele, a parede de ferramentas, o carinho que ele tem para cuidar
dos carros antigos dele, é uma coisa de doido. Então, que todo mundo tenha muito carinho com a sua caixa de ferramenta, né? Que ela seja uma caixa de ferramenta organizada, limpa, prática, simples, né? Não pode ser uma caixa de ferramenta muito metida, né? Ela tem que ser bem simples, mas que seja limpa, organizada, para que quando você precisar abrir ela, as pessoas de cara já entendam o que está acontecendo, que chegou alguém ali que vai resolver, que vai, pelo menos, elucidar uma boa saída de uma boa venda, ou até mesmo de uma solução de algum imbróglio que estava enroscado e que a gente está conseguindo tirar da frente, né? Cara, sempre uma aula, Chicão, sempre uma aula, cara. Quando tu confirmou aí, cara, fiquei felizaço e reforcei isso várias vezes aqui, porque eu sabia que a qualidade e o nível ia ser muito legal, cara. Então, pô, de novo, brigadaço por ter topado, por ter contado tanta história legal que ajuda. Cara, eu acho que assim, a gente está fazendo um projeto aqui que vai ter cara da concorrência, vai ter cara de outras empresas, vai ter cara de tudo que é lugar, mas, cara, não importa. Importa que se ele pegar aqui uma sacada e ele se tornar um profissional mais forte, mais seguro de si e que estude mais, que gere mais resultado, e que isso, como tu falou lá, né, cara, ajude ele a pagar aquele curso para o filho que ele não estava conseguindo, né, ajude ele a rentabilizar um pouco mais. Eu acho que isso já paga a conta, e é isso que a gente está fazendo aqui. Cara, como é que o pessoal faz para te ajudar aí, Chicão? Te achar aí? Tem LinkedIn, Instagram, se alguém quiser te mandar aí Instagram meu eu sou assim, de redes sociais. Eu tenho meu Instagram particular, que chama Chico Pereira Vasco. Chico Pereira Vasco. Ele é particular, né? Ele é Vasco particular. É Vasco, o resto é fiasco. Isso aí. Então, eu tenho lá, mais os meus gostos pessoais aqui, então, assim, legal. Mas eu tenho o pessoal do mercado, todo mundo acha, né, cara? Então, eu fico muito... César, isso aí que você acabou de falar, a coisa que eu acho que é mais importante quando todo mundo se qualifica, todo mundo gera mais trabalho, sabe? A gente viu isso aqui na pandemia agora, gerar mais empregos, nos fez grato. Eu tive o prazer de encontrar com a menina do RH uns meses antes ali da pandemia, dela com os olhinhos cheios d'água, falou assim, pô, ainda bem que a nossa empresa não está demitindo, está admitindo, e a gente sabia que era fruto das plantações anteriores, dessas ferramentas, dessas caixas de ferramenta que você hoje está tanto propagando, e que os profissionais entendam, né, que na nossa profissão de vendas, somos nós realmente que fazemos o pedido girar lá dentro, né, a máquina produzir. Somos nós os... Sem palavras, meu amigo. Sem palavras, meu amigo. Cara, então, assim, quando a gente fala que cara de vendas tem que ser metódico, é metódico igual o Chico aí, metódico do bem, metódico simples, metódico que visa o resultado e não a cor do gráfico, cara. E aí, para encerrar, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, cara, se alguém alguma vez na tua vida já te chamou de metódico, cara, 3 palavrinhas para ele, cara. Parabéns, porque tu tá no caminho certo, cara. Se alguém te chamou de metódico, tu tá no caminho certo. Então, sim, valeu. Até o próximo episódio aí, Chicão. Mais uma vez, obrigado e vamos nessa. Obrigado, César. Obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de ter participado e que você tenha muito sucesso aí na sua vida. Tá bom? Obrigado. Tamo junto.